Você já deve ter ouvido falar de MGLU3, Magazine Luiza, a empresa que foi por muito tempo a grande queridinha da Bolsa de Valores do Brasil, e agora, no ano de 2021, ela já caiu, pasmem, 61,8%. Meu Deus, e agora? Será o fim da Magazine Luiza? Será que a empresa vai quebrar? Será que ela vai entrar em recuperação judicial? Ou será que esse aqui é um grande momento para você fazer uma compra de Magazine Luiza? É o que você vai descobrir neste vídeo em detalhes, que eu vou dividir em 4 etapas, tá? Primeiro é te dar um contexto. Cara, o que está acontecendo? Por que esse vídeo? Da onde que a Magazine Luiza foi se transformar a queridinha da bolsa? Depois eu vou falar sobre o preço atual da Magazine Luiza, um dos porquês que ela caiu tanto, o cenário atual da Magazine Luiza e, por fim, uma volta para a realidade. Vamos falar um pouco sobre o cenário do varejo no Brasil para você estar bem informado e tomar a tua própria decisão de se vale a pena ou não vale a pena investir em Magazine Luiza ou qualquer outra empresa do varejo brasileiro. Mas para isso, eu preciso de uma coisa super importante de você, que é você clicar aqui embaixo no se inscrever no canal, porque esse canal tá só começando, vai ter muita novidade sobre finanças e investimentos para vocês, belezinha? Então, vamos à conta básica, né? Quem é Magazine Luiza? Magazine Luiza é uma empresa de varejo brasileira. Ela fez o seu IPO na bolsa lá no longínquo ano de 2011 e não era nenhuma empresa assim muito relevante, né? Não estou desmerecendo a empresa, pelo contrário, estou dizendo que era mais uma empresa do varejo brasileiro. Não tinha... Nossa, Magazine Luiza, hoje você fala de Magazine Luiza, todo mundo, uau, que baita empresa. Naquela época era só mais uma empresa do varejo, né? Ela fez um IPO lá em 2011, nesse ano de 2011 ela teve um lucro de 11 milhões de reais, né? Um lucro ok. Aí em 2012 ela amargou um prejuízo, se eu não me engano, aqui não anotei no meu roteiro, foi de 9 milhões de reais. Aí, cara, nos próximos anos, 2013 e 2014 foram super anos para a Magazine Luiza. Ela teve lucros aí de mais de 100 milhões de reais. E ela fez, obviamente, como o preço de uma ação é acompanhada pelo lucro, né? Na verdade, o preço da ação acompanha o lucro, ou seja, quanto mais lucrativa a empresa é, maior vai ser o preço da ação. Então, obviamente, as ações começaram a subir um pouquinho. O que aconteceu é que foi no próximo ano, foi lá no ano de 2015, a Magazine Luiza voltou a amargar prejuízo, dessa vez foram 66 milhões de reais que a empresa perdeu. O que aconteceu nesse tempo? A Magazine Luiza, todo mundo achou que era o final do mundo, que a empresa ia quebrar, e ela passou lá dos seus 8, 9 reais para, pasmem, 13 centavos. 13 centavos no preço de hoje. Só que ninguém contava, ninguém estava projetando, exceto, obviamente, lá alguns fundos, né? A gente tem o Henrique Breda, que é um grande investidor Magazine Luiza lá do seu fundo Alaska Black, a gente tem alguns outros investidores que souberam desse movimento. A Magazine Luiza estava preparando um grande turnaround, né? Turnaround é o nome que a gente fala como uma empresa está se transformando, né? Ela estava em prejuízo, estava se transformando, fazendo um baita investimento, uma revolução interna, um rearranjo para que ela pudesse ser muito lucrativa, e foi isso que a Magazine Luiza fez. E ela se transformou em um grande case, estudado inclusive nas universidades de Harvard, né? No exterior, porque ela foi o primeiro marketplace brasileiro, né? Ok, tinha o Mercado Livre, mas não era exatamente a mesma loja que tem a Magazine Luiza, e foi basicamente o primeiro marketplace brasileiro. Nessa época também, a Magazine Luiza começou a abrir algumas lojas modelo, né? Que eram lojas onde tinha lá, por exemplo, né? Você ia no Magazine Luiza numa cidade do interior, não comportava você ter um estoque, ter toda aquela estrutura de uma loja física normal. A Magazine Luiza abria uma loja pequena, né? Essa loja pequena, eles tinham lá o mostruário, e basicamente era um mostruário para você comprar por catálogo, que é uma coisa que deu super certo. Depois foi crescendo cada vez mais no varejo eletrônico. Enfim, a empresa foi se desenvolvendo e se tornou um grande case. Só que, a partir desse momento aqui, já misturando um pouco as coisas, né? A partir do momento que uma empresa se torna um grande case, ou seja, nossa, olha que legal a gestão da Magazine Luiza. Tem lá o Fred Trajano, que é o responsável, né? Ele estruturou uma mega área de TI, a gente tem a financeira da Magazine Luiza, tem o cartão, tem o Super App, né? Tem os descontos boladões, empresa de pagamentos. Cara, percebe que a empresa passou de um prejuízo lá, foi aumentando lucro, aumentando lucro, aumentando lucro, aumentando lucro. E no ano de 2019, cara, a gente teve aqui um lucro recorde de 521 milhões de reais. Também foi lá em 2019 que também houve o recorde de cotação das ações da Magazine Luiza, né? Então, as ações saíram de 13 centavos para 28 reais. Cara, olha só, presta atenção nesse número. Cara, são 20.800% em 10 anos. Um lucro de 20.800%
em 10 anos. Cara, é grana pra burro, é muita grana aqui. A empresa retornou para os acionistas que acreditaram na empresa lá no pior momento até o melhor momento. É claro que você acertar na cabeça da mosca nesses dois momentos perfeitos é muito complicado, né? Mas é um exemplo meramente ilustrativo. Mas voltando para minha lógica aqui, a partir de um momento em que uma empresa está super bem gerida, tem bons resultados, né? A gente acredita que ela vai entregar melhor no ano que vem, né? E foi o que aconteceu. Os analistas, né? Os analistas CNP, que trabalham para banco, trabalham para corretora, trabalham para casas de análise, como o Suno, como Empíricos, faziam um relatório, olhavam lá, esperavam um resultado de X. E a empresa ia lá e, tipo, dobrava a meta, entregava 2x. No próximo ano, o que acontece? Cara, eles aumentavam a expectativa. A empresa ia lá, puf, dobrava a meta. E dobrava a meta. E foi repetindo isso. E lembra que eu falei agora há pouco que a cotação é um reflexo do lucro? A empresa ia entregando cada vez mais resultado. E como a empresa ia entregando cada vez mais resultado, a expectativa dos investidores ia cada vez mais para cima. E dessa forma, a cotação foi subindo, 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 até um nível que a gente pode dizer aí de irracional, né? Então, subiu demais, tá? E aí, a gente teve agora, em 2021, uma queda aí de 61% do preço da cotação da Magazine Luiza. Inclusive, a própria empresa soltou uma nota de que não entende porque não tem nenhum fato relevante que explique essa queda, e esse fato relevante, essa notícia no site da empresa lá, era quando a empresa estava caindo 30%, agora está caindo 60%. E se a empresa não entende o porquê tá caindo a cotação, é porque não é uma coisa relacionada à empresa, e sim relacionado ao mercado. Porque, veja bem, né? A gente teve essa queda de 60% no preço da Magazine Luiza, o que nos traz para o atual cenário da Magazine Luiza, né? Então você já tem um pouco de contexto, você entendeu que essa é uma empresa aqui que realmente explodiu, porque era uma empresa excepcional, estava entregando cada vez mais resultado, cada vez mais resultado, cada vez mais resultado, só que chega um momento, cara, que não tem muito mais o que você inventar, né? É muito falado hoje em dia sobre as startups unicórnio, né? As empresas que fazem 1 bilhão, valem 1 bilhão de dólares, né? Que elas crescem assim numa ascensão, né? Por exemplo, o Nubank, ele queima caixa, queima caixa, queima caixa, queima caixa. Só que ele tá preocupado em crescer, 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 crescer a qualquer custo. E tem empresas que são o camelo, né? O camelo vai assim, cheio das curvinhas, cheio das curvinhas, cheio das curvinhas. Se você fizer uma análise mais detalhada de Magazine Luiza, a Magazine Luiza é um camelo, porque ela teve altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, né? Se você pegar e começar a comparar o resultado da Magazine Luiza no longo prazo, você vai ver que tiveram anos com prejuízo, como foi lá o ano de 2012, como foi o ano de 2015, né? Foram anos com prejuízo e depois anos que, depois desse prejuízo, foi um grande boom, né? Porque normalmente a empresa estava fazendo algum reajuste, estava organizando a casa, porque quando a gente cresce muito, começa a virar uma bagunça, né? Estava fazendo um grande investimento. Então, a gente chegou nesse período aqui, a Magazine Luiza não chegou a apresentar prejuízo em 2021, não deve apresentar em 2022 também, acredito eu, mas a gente está no momento de reajuste, porque as pessoas viram que aquela estimativa, né, aquela esperança de que a Magazine Luiza fosse entregar um negócio absurdo, já não está mais acontecendo, né? Então a gente está voltando para a média, né? Então a Magazine Luiza está voltando a ser pés no chão em relação aos seus números, em relação aos seus múltiplos da empresa. Ou seja, o preço da ação da Magazine Luiza estava muito caro, E essa queda aqui basicamente é um retorno à média, né? Uma coisa que está plausível em relação aos resultados que a empresa está entregando sem estar toda aquela expectativa enorme, né? Mesma coisa eu falei no vídeo do Nubank semana passada, porque o Nubank está valendo mais do que o Itaú, mas o Itaú entrega muito lucro. No Nubank a gente tem toda uma expectativa de que o Nubank vai ser maior do que o Itaú, né? Então, o preço de uma ação, né, a gente tem mais ou menos uma forma, né, que é o preço é igual ao resultado que a empresa está apresentando mais a expectativa. Então a expectativa em relação ao crescimento da Magazine Luiza acabou baixando, 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 e foi um pouco do que eu falo aqui no quarto, né? No quarto tópico desse vídeo, que é uma volta para a realidade. Gente, o varejo brasileiro é uma coisa muito complicada, né? Esteve lá no final da década de 90 várias empresas que quebraram. Provavelmente não é da tua época, não é da época minha também. Eu era uma pequena criança, mas eu sou estudioso. A gente tem a Mapping, a gente tem a Mesbla, a gente tem a Arapuã, né? Seguido tava propaganda do Faustão, né? Na época que tinha o Faustão. Nem o Faustão tem mais, né? Pra ver como eu tô ficando velho. Então eram varejistas enormes, né? Tinham lojas e lojas e lojas, até que um dia quebrou. E essa quebra aqui se dá por uma série de fatores, né? Primeiro que é muito caro você ter um varejista, né? Imagina que você compra uma geladeira. Cara, uma geladeira hoje custa mais ou menos 3 mil reais, uma geladeira mais ou menos. Quando você compra essa geladeira, a empresa tem que
pagar essa geladeira, ou seja, ela está desembolsando, tá tirando o dinheiro da conta da Magazine Luiza ou de outro varejista, né, de Via Varejo, de outra empresa desse ramo, para pagar essa geladeira. Para daqui a pouco essa geladeira ficar parada 4 meses na loja, e quando o cara vai lá comprar em 4 meses, essa geladeira não quer parcelar em 24 vezes. Olha o tamanho do fluxo de caixa que a empresa tem que ter. Então, vamos começar a falar dos problemas do varejo, tá? Principalmente numa economia de taxa de juros alta. A gente ficou 2% ao ano de taxa de juros. Cara, a gente já tá voltando para nossa realidade lá dos 10%, tá? Então, a gente tem uma alta necessidade de capital de giro. A gente tem as várias quebras que a gente teve aqui, lá nos anos 90, para mostrar que o varejo é uma situação muito difícil. E para mim, o principal defeito do varejo é a margem de lucro. A margem de lucro é muito, mas muito pequena. Para vocês terem uma ideia, eu voltei aqui até o ano de 2015, olhando os balanços da Magazine Luiza, e a gente tem uma margem líquida de 2,18%. Ou seja, a empresa vendeu um negócio que custa R$100 para ganhar R$1. Cara, é muito trabalho, né? Porque tem que fazer o frete, tem que fazer compra internacional, né? Tem a inflação, tem loja, tem funcionário, tem processo trabalhista, tem marketing. Cara, é muito trabalho para ganhar pouco dinheiro. E é aqui que vem o problema. Porque todo o varejo funciona dessa forma. Se a gente for olhar outros varejistas, se a gente for olhar Via Varejo, Carrefour, nesses varejos que não produzem o próprio produto, eles têm uma margem muito apertada, né? Porque aí entra também o próximo problema do varejo. Cara, varejo não tem vantagem competitiva. Você já comprou uma televisão, um micro-ondas, um notebook? Tenho certeza disso. Cara, onde que você comprou? No mais barato. Sem sombra de dúvida, você comprou no mais barato. Hoje é muito fácil. Você dá um Google com o produto que você quer, você vê qual que é mais barato, entra lá na Melios para ganhar o cashback e compra no mais barato, cara. Porque não tem vantagem competitiva. O notebook que você compra, né? Óbvio, você vai comparar as especificações, mas o notebook que você compra na Magazine Luiza, na Amazon, que é um player muito grande que está vindo competir aqui, ou na Via Varejo, na Casas Bahia, né, que faz parte, né? Ou no Shoptime, ou qualquer outra loja, é exatamente o mesmo produto, cara. Não tem diferencial competitivo. Então é tudo uma briga por preço. E essa briga por preço traz justamente pra gente aqui a margem muito pequena. Ele vende um negócio de R$1.000 para ganhar R$20. A margem é muito pequena. E quando a margem é muito pequena, a gente pode lembrar também da margem de erro. Qualquer cagadinha que eles fizerem vai dar um grande problema. Porra, ele faz uma venda para ganhar R$20. E se ele esqueceu de cobrar o frete? Né? Um exemplo aqui simplesmente ilustrativo. Frete da 40. Cara, ele já está com uma margem negativa de menos 2%. Então percebe que é um negócio muito complicado. E o que está sendo, vamos dizer assim, um estopim para que as empresas de varejo no Brasil estejam apresentando nessa queda? Está muito focado principalmente no problema econômico e estrutural que a gente tem no Brasil, que é a inflação. A inflação corrói o poder de compra das famílias. Então a família que tinha se planejado para comprar uma geladeira que custava R$3.000, a inflação real, né, falando de IGPM, está lá na casa dos 30%, que é o preço do atacado. Cara, essa geladeira era R$3.000, agora ela subiu 30%, não cabe mais no orçamento da família. Se não cabe mais no orçamento da família, ele não vai comprar nem da Magazine Luiza, do Ponto Frio, da Casas Bahia, nenhuma. Então ele deixa de consumir. E esse deixar de consumir, né, a gente tem aqui o problema do câmbio, a gente tem o problema da margem, a gente tem o problema do alto capital de giro. Percebe que a gente começa a empilhar um monte de problemas no setor de varejo? Que quando a economia desanda um pouquinho, poxa, essas empresas começam a ficar complicadas. E por que a Magazine Luiza subiu tanto nesses períodos de 2013, 2014 e também 2017, 2018? Porque eram períodos de recuperação econômica. Então, quando a economia vai bem, as empresas de varejo também acabam indo bem. Quando a economia não vai tão bem, como é o momento atual, as empresas de varejo acabam não indo tão bem. Só para você ter uma ideia aqui, a título de comparação, a margem de Magazine Luiza é 2,18% aproximadamente, e a margem de Odontoprev, que é uma empresa de seguros, é de 30%, cara. É muita diferença. Né? Então, fica aqui vários fatores para você analisar, para você entender o setor de varejo, para você entender o que está acontecendo com a Magazine Luiza e tomar a tua decisão de compra. Se você gostou desse vídeo, então dá o seu like aqui, ajuda o pai a crescer esse canal, trazer cada vez mais vídeos reflexivos sobre investimentos para vocês. E também não deixa de me comentar aqui embaixo, você tem Magazine Luiza na tua carteira, você quer comprar Magazine Luiza, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo, bons investimentos a todos e tchau!